Capítulo 9. O condomínio. A viagem de volta para São José dos Campos transcorreu com tranquilidade. A Via Dutra não tinha obstáculos significativos, já que Reginaldo e o grupo de sobreviventes do Rio de Janeiro liberaram o caminho algumas semanas antes, quando chegaram à cidade. E agora estavam todos armados para enfrentar um verdadeiro exército de criaturas. Os blindados faziam deles uma força imbatível. Seriam necessários centenas, talvez milhares de zumbis para conseguir abater um único daqueles veículos. O que dizer, então, de 9? Chegaram a São José dos Campos exatamente às 10 horas da manhã do dia 26 de agosto de 2018, a data que muitos viriam a lembrar como o novo dia D. Estacionaram os blindados dentro do shopping, próximos da porta de serviço. Enquanto alguns vigiavam, munidos de fuzis, os outros descarregavam os armamentos. Estavam todos muito tranquilos, algo impensável dias antes. Se estar ali, fora do shopping, seria então apavorante, agora era simplesmente normal. Aos poucos, algumas criaturas surgiam e eram abatidas a tiros de fuzil sem maiores preocupações, simples como tomar um copo d'água. Eles descobriram que o inimigo tinha o tamanho proporcional à importância que se dava a ele, e naquele momento, os zumbis não punham medo em ninguém. Ivan e Stella correram para dentro do shopping e deram um abraço demorado nas crianças. Como sentiram saudades. Nem parecia que apenas alguns dias se passaram. Eles enxergavam as coisas sob uma nova perspectiva agora. Cada momento de paz com as crianças era um tesouro que não podia ser desperdiçado. "Pai, a gente tem um carro novo?" perguntou Aninha quando viu um dos urutus. "Posso passear nele?" "Pode sim, meu anjo, mas não agora. Mais tarde, tá bem?" Ivan pegou a filha no colo. Depois de descarregarem os veículos, todos comeram e, finalmente, se reuniram na praça de alimentação. Estava chegando a hora. "Pessoal, vamos começar pelo básico. Quantos estão dispostos a participar da invasão?" Ivan perguntou, dirigindo-se ao grupo. Vários levantaram as mãos entre homens e mulheres. Exatamente 27 pessoas, de um total de pouco mais de 50 adultos, 3 para cada tanque. Aquilo era um bom sinal. Ivan pensou. Adorava simetrias. "Ótimo. Vamos passar alguns fundamentos básicos de tiro e dividir as tarefas." Ivan sorriu. Assim, para cada veículo, foi definido um motorista, um atirador para operar cada metralhadora de teto e mais um atirador dentro do veículo. A preparação de cada pessoa foi precária, mas teria que servir, porque o tempo para os sobreviventes dentro do condomínio se esgotava. Foi um treinamento intensivo, como o que fizeram em Caçapava, mas teria que servir. "Senhor, não seria melhor nos prepararmos um pouco mais?" o soldado Silva sugeriu, dirigindo-se a Ivan. "Não podemos esperar mais. Aquelas pessoas estão trancadas há mais de um mês. Estão morrendo de fome e sede. É possível que encontremos gente morta por inanição lá dentro. Cada hora que esperamos, as chances delas diminuem." Ivan o olhava fixo. "Agiremos ainda hoje e só vamos parar quando aquele condomínio estiver livre." Ele mandou chamar China e pediu uma folha de papel e uma caneta. Escreveu um texto e entregou para ele. A missão de China era importante. "Vá até o telhado e leia esse texto no microfone no volume mais alto possível. Repita diversas vezes. Leve o binóculo também. As pessoas podem fazer perguntas com cartazes. Tire todas as dúvidas que você conseguir." Ivan explicou, entregando-lhe a folha. China leu atentamente o texto. "Hoje, a partir das 14 horas, iniciaremos a libertação do condomínio Colinas. Permaneçam calmos e fiquem longe das janelas e portas. Protejam-se o máximo possível. Quando os soldados mandarem abrir as portas, obedeçam imediatamente. Fiquem calmos, estamos indo ajudar. Que Deus proteja todos nós." China assentiu e correu para o telhado. Poucos instantes depois, Ivan começou a ouvir a voz dele alta e límpida. Aquilo com certeza deixaria os moradores de sobreaviso o suficiente para evitar incidentes. Prepararam-se até 10 minutos antes do horário. A mando de Ivan, todos vestiram roupas militares, inclusive as mulheres. Gisele foi uma das que se queixaram. "Até eu tenho que usar essa roupa, ela é quente demais. Precisamos mesmo disso?" Ao ouvi-la, Stella trincou os dentes de irritação. Não tinha paciência com aquela mulher mimada. "Precisamos sim. Quem não aceitar pode ficar no shopping, não tem problema.
As roupas são importantes para não nos confundirmos durante o combate. Além disso, eu faço questão dos coletes à prova de balas porque podemos acertar uns aos outros por acidente. Ivan respondeu seco, com um heraldo ao seu lado. Repassaram as últimas instruções. Iriam se espalhar pelo condomínio e matar tudo o que se mexesse. Ivan pediu muito cuidado para o caso de surgir algum civil. E, sob hipótese alguma, eles deveriam abrir as portas dos veículos antes que ele ordenasse. Qualquer ação a pé só seria autorizada após Ivan alinhar as informações com todos os motoristas, que seriam os líderes de cada equipe, com exceção do veículo dirigido por Reginaldo, onde estariam Ivan e Stella. Ele era o líder da operação, e ela a segunda na linha de comando. Quando estivermos seguros de que não tem mais atividade inimiga visível, iremos nos reagrupar próximos da entrada do condomínio e organizar patrulhas. Vamos entrar em todas as casas, uma por uma, tá claro? Não possuímos um mapa do local, por isso teremos que coordenar nossas ações lá dentro. Ivan falou para o grupo. Ivan, acho que vou fazer uma pergunta que todos estão loucos para fazer. Para que vai servir o ônibus? Excelente questão, Stella. Para entrar no condomínio, vamos derrubar o portão. Depois, Reginaldo irá manobrar o ônibus exatamente na entrada, fechando-a da mesma forma como nós lacramos a entrada do shopping. O ônibus será uma muralha móvel com várias toneladas. Mesmo que centenas de zumbis venham atrás de nós, atraídos pelos tiros, nunca conseguirão atravessá-la. Assim, eles não entram e só teremos que nos preocupar com os mortos-vivos que já estão lá dentro. Ivan sorriu. Reginaldo, depois que você estacionar, vá direto para o meu Urutu. Conforme combinamos, você será o meu motorista enquanto eu e Stella atiramos. Mais alguma dúvida? Sim. O que eu ganho se eu matar mais zumbis do que todos os outros? Zack quis saber num dos seus raros momentos de bom humor. Ganha um beijo na boca da Gisele. Ivan mostrava um sorriso malicioso no rosto. Ei, pode parar! Gisele reclamou enquanto todos riam. Mas Zack não gostou nada. E Ivan se arrependeu na mesma hora por ter feito aquela brincadeira. Gisele deixou claro pela sua fisionomia que estava com nojo da aparência do rapaz ferido. Entraram nos veículos e saíram. Cada líder tinha um rádio e estavam todos sintonizados na mesma frequência. Enquanto isso, alguns permaneceram no shopping cuidando das crianças, mas a maioria se postou no telhado. Estavam todos apreensivos e aquela era a grande chance deles. Muitos rezavam sem parar para que aquela jogada desse certo. Exatamente às 14h07, os primeiros tiros foram disparados. Chegara a hora da vingança. Ivan e Stella estavam no primeiro veículo, seguidos pelos demais. Usaram a mesma distribuição de motoristas e veículos de quando retiraram os urutus do galpão. Assim, garantiam que eram as pessoas mais preparadas para conduzir cada carro. Ivan concluíra que era melhor ter maus atiradores do que maus motoristas, porque eles até podiam se dar ao luxo de errar alguns tiros, mas não podiam cometer a besteira de estragar um dos tanques. Assim que entraram no veículo, Ivan pegou o celular e colocou uma música para tocar no MP3 player. Black Sabbath? Stella perguntou curiosa. Sim, a canção é The Sign of Southern Cross. Ivan entrou na avenida com um gigante de aço. E do que fala essa música? Stella quis saber. Ivan sorriu de forma significativa. Depois respondeu. Fala que quando surgir um sinal misterioso no céu, a besta estará livre para vagar sobre a terra, e os homens terão que se unir para enfrentá-la. Foi com um estrondo que Ivan derrubou o portão de entrada do condomínio com o tanque de guerra. Imediatamente, algumas pessoas vieram olhar pela janela, apesar dos incessantes avisos de China, que agora não apenas repetia o texto que Ivan escrevera, como também narrava os acontecimentos como um locutor de futebol. Atenção todos vocês, a invasão começou. Fiquem longe das janelas, protejam-se em suas casas. Temos quase 30 pessoas armadas participando dessa operação. Colaborem conosco. Não saiam de suas casas. Repetindo, fiquem onde estão até nova ordem. China repetia sem cessar. Os veículos foram entrando um a um no condomínio, atraindo centenas de zumbis que perambulavam pelas ruas em volta. Reginaldo foi o último a entrar com o ônibus. Tinha que se apressar para impedir a entrada de outras criaturas. Os carros se perfilaram na rua principal do condomínio, enquanto centenas de mortos-vivos, que já se encontravam dentro do bairro, aproximavam-se vindo de todas as direções. Eram muitíssimos,
cercando os blindados por todos os lados. O condomínio Colinas tinha cerca de 1 quilômetro de uma ponta à outra e era composto por diversas ruas e mais de 500 casas. Muitas das residências eram verdadeiras mansões com belos jardins e piscinas. Era um sonho inalcançável para centenas de milhares de pessoas, mas agora era o abrigo de mais de 1.500 zumbis. Reginaldo manobrou o ônibus e o atravessou em frente à entrada. Fez exatamente como Ivan mandara. Encostou a lateral de aço contra o muro, arrancando faíscas enquanto acomodava o veículo, praticamente não deixando frestas. Os mortos-vivos que iam chegando batiam contra a superfície de aço fosco, frustrados. Quando o Reginaldo abriu a porta, Ivan estacionava rente a ele, com a entrada do tanque aberta. Reginaldo entrou imediatamente e trancou a porta, assumindo a direção. Ivan subiu até a torre da metralhadora de 16,7 milímetros, pegou o rádio e deu a ordem. Atiradores, assumam suas posições. Disparem à vontade. Logo em seguida, ele baixou a metralhadora na direção do mar de seres grotescos que o cercavam e apertou o gatilho. O som da metralhadora encheu o ar, deixando o resto do mundo em silêncio por instantes. A maioria deles ficou atônita por alguns segundos. Então, aquele era o som da guerra. Viram diversos zumbis voar pelos ares, com os membros brutalmente amputados, sem cabeça e até mesmo cortados ao meio, despedaçados pela potência devastadora da metralhadora. De repente o som parou, e a voz de Ivan encheu os tanques pelo rádio, alta como um trovão. "O que é que vocês estão esperando? Atirem! Isso é uma ordem!" E tornou a disparar. Não foi preciso mandar de novo. Numa fração de segundos, dezenas de armas abriram fogo ao mesmo tempo, iniciando um verdadeiro genocídio. Não tinha como errar. Havia tantos mortos-vivos aglomerados que cada bala encontrava uma vítima. Foram caindo às dezenas e depois às centenas. Tombavam como insetos abatidos por uma nuvem de inseticida. O sangue lavou a entrada do condomínio, bem como as vísceras e os restos mortais das criaturas. Um cheiro acre invadiu as narinas de todos. Era uma mistura de sangue, fluidos corporais e pólvora, uma verdadeira visão do inferno. Os tiros só paravam para recarregar. Os mais experientes ajudavam os novatos a trocar os pentes dos fuzis. Depois de disparar várias vezes, Ivan passou a lançar granadas. As explosões eram ensurdecedoras. Outros operadores das torres de tiro dos tanques o imitaram, tomando o máximo de cuidado para não arremessar nenhum artefato próximo de algum urutu. A cada nova detonação, pedaços de zumbis eram arremessados nas alturas. Uma criatura foi atingida por uma explosão e quase caiu sobre o veículo do Cabo Oliveira, espatifando-se no chão. Por todos os lados, os gemidos e lamentos das feras eram ouvidos, mas a ordem de Ivan era clara e implacável. Deviam matar até o último desgraçado. Em pouco mais de 5 minutos, nada mais se mexia perto deles. Porém, vinham mortos-vivos subindo a rua, saindo das casas, de ruelas adjacentes e do centro de convivência próximo da entrada. Tinha mais, muito mais ainda. Ivan apanhou o rádio e deu as próximas ordens. Espalhem-se. Oliveira, Arnaldo e Dias desçam a avenida e virem à direita. Zaque, pegue a rua à esquerda. Os demais venham atrás de nós. Vamos para o coração do condomínio. Matem todos, sem exceção. Os motoristas colocaram as armas de lado e reassumiram a direção, pondo os carros em marcha. À medida que avançavam, ouviam o som grotesco dos ossos sendo esmagados. Estavam rodando sobre um tapete de cadáveres. Avançaram lentamente até passar pela massa de seres massacrados e depois desenvolveram mais velocidade. À medida que os veículos foram se dispersando, os tiros recomeçaram, agora abatendo as criaturas que se aproximavam. Matar os zumbis era fácil, desde que tivessem os equipamentos adequados. Eles não tinham estratégia nem senso de sobrevivência. Avançavam de peito aberto. Bastava esperar que se aproximassem e depois atirar. Os urutus avançavam até uma determinada rua e esperavam. Os mortos-vivos chegavam perto. Eles matavam todos em volta e avançavam mais uma centena de metros. E depois tornavam a parar. Um verdadeiro balé macabro. Era fácil perceber onde algum veículo havia passado. Era só seguir a trilha de corpos. Essa era exatamente a estratégia que Stella e Ivan traçaram no telhado do shopping apenas uma semana antes e estava funcionando à perfeição.
O carro dos dois líderes avançou até a praça central, um enorme espaço verde que também dispunha de quadras poliesportivas e um lago. Para aquele ponto convergiam algumas ruas e Ivan foi distribuindo os veículos, mandando cada um tomar um acesso. Entraram também numa pequena rua residencial infestada de zumbis. Ambos atiravam indiscriminadamente, derrubando tudo o que se mexia. Reginaldo parou o carro e se uniu a Stella, atirando ombro a ombro com ela. Pararam após alguns instantes e ele não resistiu fazer um comentário maravilhado. Este lugar tem as casas mais lindas que eu já vi na minha vida. São verdadeiras mansões. Nunca pensei que eu fosse conseguir morar numa dessas. Vou escolher uma bem luxuosa para mim depois. Sorriu empolgado. Este é um dos condomínios mais chiques da cidade. Eu e Ivan sonhávamos em vir morar aqui um dia com as crianças, mas não era bem dessa forma que tínhamos em mente. Stella soltou um suspiro. Veja, naquela casa morava uma coleguinha de escola de Mateus. Eu mesma a trouxe aqui algumas vezes. Apontou uma casa pintada de amarelo. Onde será que ela está? Talvez tenha sobrevivido e esteja lá dentro, escondida em algum lugar. Reginaldo tentava pensar positivo. Não, ela não está lá dentro, não. Está caída lá atrás, no começo da rua. Eu mesma a matei. Tinha apenas 8 anos e agora está morta. Estourei seus miolos com um tiro de fuzil. Stella encarou Reginaldo. Não se iluda com essas belas casas, meu amigo. Nunca seremos plenamente felizes nelas. Porque sempre lembraremos que, para consegui-las, uma infinidade de pessoas teve que morrer antes. Reginaldo engoliu em seco e decidiu voltar para a direção do carro. Ainda tinham muito por fazer. Principalmente, tinham ainda muito para matar. Depois de 1h30 de combate, os carros se reagruparam ao lado da praça central. Ivan achou que seria um lugar mais tranquilo. A entrada do condomínio estava intransitável. Todos saíram dos veículos, esticaram as pernas e tomaram um pouco de água. Alguns aproveitaram para acender um cigarro. Muito bem, acho que as ruas agora estão limpas, concordam? Ivan perguntou ao se aproximar, de mãos dadas com Stella. Sim, senhor, eu acredito que sim. Dei 2 voltas no quarteirão do setor que o senhor designou e não vi mais nenhuma criatura, respondeu o cabo Oliveira. Os outros assentiram. Foi mais fácil do que eu imaginava, Zack comentou, animado. Desse jeito acabaremos ainda hoje. Vamos com calma, pessoal. Agora vem a parte mais complicada. Ivan comentou sério. Vamos começar a invadir as casas. Acredito que encontraremos resistência e não apenas dos mortos-vivos. Você acha que os moradores podem oferecer riscos? Adriana indagou surpresa. Talvez sim, talvez não. Prefiro não arriscar. Primeiro batam nas portas e mandem as pessoas abrirem. Se não tiverem resposta, invadam prontos para o confronto. E todos vocês tomem cuidado para não atirar nos sobreviventes. Esse será nosso maior desafio. Por isso, nos organizaremos em 5 grupos. O cabo Oliveira e os soldados chefiam uma equipe cada um e o resto vem comigo, entendido? Ivan definiu. Assim, Ivan, Stella, Reginaldo, Zack, Gisele e Sandra formaram um time. Dividiram o condomínio em zonas e cada time ficou encarregado de verificar um conjunto de casas. Levavam também latas de tinta spray. Após verificar uma casa e se certificar de que estava segura, deviam colocar a inscrição OK do lado de fora. Assim, todos saberiam quais residências estavam liberadas. Se houvesse sobreviventes, deveria também ser escrito um S. Desceram uma das ruas que circundavam os muros do condomínio e saltaram em frente à primeira casa, enorme, toda pintada de branco, em estilo clássico. Zack teria assobiado, se não estivesse com o rosto todo ferido. Uau, eu vou ficar com essa, ele falou admirado. Se não tiver ninguém, é toda sua. Mas lembrem-se, a preferência será dos donos. Ocuparemos apenas casas abandonadas. Ivan arqueou a sobrancelha. Aproximaram-se e Ivan bateu forte na porta, chamando pelos moradores. Ninguém se manifestou. Acho que vai ter que ser da forma difícil. Ivan balançou a cabeça. Deixa comigo. Zack tomou a dianteira. Sempre quis fazer isso. Zack chutou a porta com violência, arrombando-a. Ele até se arrependeu, pois estragara aquela porta tão bonita. Mas pelo menos podiam entrar. Eu vou primeiro, Zack falou, entrando na casa. Ivan se perguntou se tudo aquilo tinha a ver com o fato de ele ter uma queda por Gisele e estar querendo se exibir. Assim que entrou na casa, Zack foi agarrado por um homem e se jogou sobre ele. Sua aparência era horrível. Estava todo desfigurado. Parecia que ele tinha tentado arrombar a porta com a própria cara. E era enorme. Devia pesar uns 200 quilos.
Zack caiu estatelado no chão, com a criatura esmagando-o. Começou a gritar, tentando manter o zumbi longe do seu rosto. De repente, o estrondo do disparo de um fuzil ecoou pela casa e o crânio daquele monstro explodiu, fazendo com que desabasse inerte sobre o rapaz assustado. Ivan e Reginaldo ajudaram-no, virando o zumbi para o lado e deixando-o respirar. Quando Zack finalmente conseguiu se virar ofegante, olhou para Stella. Ela estava com a arma erguida, com o cano ainda fumegante. Muito obrigado. Zack se sentou no chão. Disponha. Mas vamos tomar mais cuidado, pessoal. Iremos topar com outros desses, podem apostar. Stella balançou a cabeça. Continuaram com a busca pela casa até terem certeza de que não havia mais nada com o que se preocupar. Marcaram a parede com o sinal combinado e passaram para a próxima. Eliminaram uma, faltavam várias. O Cabo Oliveira já se encontrava na terceira casa. As outras duas estavam vazias, com as portas inclusive escancaradas. Ele seguia veloz, arrastando o grupo consigo. O cabo cobrava a velocidade de todos os outros. Queria avançar o mais rápido possível. Quando bateu na porta, uma voz feminina respondeu lá de dentro. Quem são vocês? Sou o Cabo Oliveira do Exército. Abra a porta, por favor. Uma mulher de meia-idade abriu assustada. Olhou para o grupo, preocupada, mas se sentiu um pouco menos tensa quando viu Adriana. Uma menina tão delicada no meio daquelas pessoas tinha que ser um bom sinal. Não era possível que não fosse. Aquela fora uma estratégia de Ivan. Todos os grupos levavam ao menos uma mulher. Isso daria mais confiança para os sobreviventes. Você está bem? Tem outras pessoas aí dentro? O Cabo Oliveira perguntou, olhando dentro da casa. Estamos eu e minha filha. Meu marido e meus outros filhos enlouqueceram junto com os outros. Sobrevivemos por milagre, aquela pobre senhora falou, amarga. A filha se juntou a ela. Deveria ter uns 13 anos. Nós sentimos muito. Fiquem aqui e mantenham a porta fechada. Voltaremos para buscá-las assim que possível, está bem? Adriana afirmou sensibilizada. Está bem, nós não comemos há dias. Vocês têm alguma coisa, pelo amor de Deus? A mulher, de aparência muito abatida, implorou. Mal completou a frase e Bob já voltava do Urutu com uma sacola com alguns enlatados. Tinha várias no veículo. Stella organizou para que todas as equipes tivessem alguns kits com pelo menos um pouco de alimento e água para os sobreviventes. A menina, quando viu aquilo, se jogou nos braços de Bob, abraçando o rapaz por gratidão. Ele ficou completamente sem jeito. Torcia para Adriana não ficar com ciúmes. Despediram-se das duas e continuaram, esperando encontrar mais pessoas. O soldado Dias e sua equipe ficaram perplexos diante daquela cena. Um homem muito idoso e um menino de uns 6 anos deitados numa cama no segundo andar de uma casa confortável de tijolos aparentes. Seus rostos mostravam-se desconcertantemente serenos, apesar de ambos estarem mortos. Ao ver aquilo, os olhos de uma moça que fazia parte do grupo encheram-se de lágrimas. O idoso abraçava o menino como uma criança abraça um ursinho de pelúcia. O soldado olhou em volta e reparou numa folha de papel dobrada sobre o criado mudo. Pegou-a e leu as seguintes palavras. Vou acabar com o nosso sofrimento. Estou entregando a minha vida e a vida do meu bisneto nas mãos de Deus. Que Ele tenha piedade de nossas almas. São José dos Campos, 25 de agosto de 2018. Apenas um dia antes. Ivan estava certo. Eles não tinham um segundo a perder. Ivan recebia de tempos em tempos os relatos das equipes, sobretudo quando encontravam sobreviventes. Aos poucos, surgiam pessoas que bravamente conseguiram resistir àquele holocausto. 8 entre cada 10 casas estavam vazias ou tinham apenas zumbis, mas a vida parecia disposta a resistir a qualquer custo. Homens e mulheres, crianças e idosos, até mesmo alguns animais de estimação. A praga fora devastadora, mas não suficientemente letal. Não seria dessa vez que a humanidade seria exterminada. Disso, Ivan tinha cada vez mais certeza. As buscas prosseguiram madrugada adentro. O grupo continuava o trabalho incansável. Quando começavam a desanimar, eis que milagrosamente encontravam mais alguma pessoa e enchiam-se de ânimo renovado. Não podiam parar. Precisavam ser fortes. Ivan e sua equipe desciam uma rua a pé. Já tinham passado em boa parte das casas, quando ouviram um tiro. Aquele, em especial, chamou a atenção. Não era um disparo efetuado por um fuzil, mas sim de uma arma diferente. Depois ouviram mais 2 disparos.
Ele pegou o rádio imediatamente. O que está acontecendo? Quem está atirando? Ivan perguntou através da frequência fechada. Alguém está atirando em nós, senhor. O soldado Souza respondeu nervoso. Heraldo foi atingido, mas não parece grave, senhor. Estamos prontos para revidar. Não façam isso. Mantenham-se protegidos e esperem que eu chegue. Você me entendeu, soldado? Ivan perguntou sério. Sim, senhor. Souza afirmou, um tanto contrariado. Vamos lá, resolver isso antes que tenhamos que matar esse imbecil. Eu sabia que isso ia acontecer. Ivan vociferou, correndo para o Urutu. Chegaram apressados até a origem dos tiros, encostando o veículo junto ao tanque da equipe que estava sob ataque. Quando saíram, viram Heraldo ao lado de Souza, sentado no chão, perto do Urutu, encostado no imenso pneu. Como você está, Heraldo? Ivan indagou, preocupado. Estou bem. O desgraçado me deu um tiro no peito. Se não fosse o colete, eu estaria morto agora. Heraldo se contorceu de dor. O colete resistira à bala, mas o impacto ia lhe render uma mancha roxa do tamanho de uma laranja pelas próximas 2 semanas. Eu avisei, não foi? Estão felizes por eu ter insistido no uso dos coletes? Ivan perguntou. Sandra, examine-os, por favor. Eu vou bater um papo com o nosso amigo atirador. Ivan largou o fuzil e a pistola que trazia no coldre. Também tirou o capacete e saiu de trás do tanque com as mãos erguidas em sinal de paz. Stella engoliu em seco com aquela estratégia, mas conhecia o marido e sabia que ele não ia ferir ninguém sem antes esgotar todos os recursos possíveis. Ivan andou até o meio do gramado em frente à casa e parou. Ficou ali durante alguns instantes, aguardando que algo acontecesse. Após alguns minutos de espera, uma voz grossa de homem se fez ouvir. Vão embora! Saiam da minha casa agora! O homem ordenou exasperado. Senhor, abra a porta, por gentileza, eu só quero conversar, Ivan argumentou. Nunca! Ninguém vai entrar aqui, entendeu? O homem gritou e parecia estar falando sério. Sem se mexer, Ivan chamou Stella. Amor, largue as armas e venha até aqui com as mãos erguidas, está bem? Venha bem devagar. Ivan não estava acreditando no que faria, mas tinha um palpite muito bom. Stella não discutiu, largou as armas e o capacete. Imaginando o que Ivan tinha em mente, soltou os cabelos, deixando-os caídos sobre os ombros como uma cascata negra. Queria ser vista como uma mulher, não como o soldado em que se transformara. Andou lentamente até parar ao lado do marido. Estava tensa, mas tinham que manter a calma. Senhor, esta é a minha esposa Stella, com a qual sou casado há quase 10 anos. Ela é a mãe dos meus 2 filhos. Sei por que você está fazendo isso. Eu garanto, não vamos lhe fazer mal. Estamos aqui para ajudar, Ivan afirmou. Depois de alguns instantes de indecisão, o homem se pronunciou. Como vão saber que estão falando a verdade? Ele perguntou. Só tem um jeito de descobrir. O senhor terá que confiar em nós, Ivan respondeu. Quase 3 minutos se passaram com Ivan e Stella parados no meio do jardim, aguardando uma definição. Por fim, a porta se abriu e o homem mandou-os entrar, só os 2. Eles assentiram e entraram na casa devagar. Logo em seguida, a porta se fechou. Cerca de 5 minutos depois, o homem saiu acompanhado de Ivan. Pela porta aberta, o soldado Souza viu Stella conversando com uma mulher aparentando uns 45 anos, acompanhada de 2 adolescentes. O homem caminhou até Heraldo e pediu desculpas pelo tiro. Essa fora a única exigência que Ivan tinha feito. Logo após, despediram-se daquela família, pois tinham que seguir em frente. Numa das casas que Ivan e Stella abordaram, tiveram uma incrível surpresa. Quando bateram na porta, uma voz de criança respondeu. Quem é? Era uma menina. Meu nome é Stella. Posso falar com a sua mãe, meu anjo? A criança hesitou durante alguns instantes, depois respondeu. Minha mãe não está aqui. Ela e meu pai ficaram muito estranhos e nunca mais voltaram. Disse com uma inconfundível nota de tristeza na voz. Stella ficou com o coração apertado. Abra a porta, querida. Vamos ajudar a achar seus pais, está bem? Stella falou. Vocês não são uma daquelas pessoas más, não é verdade? Elas comeram meu cachorrinho. A menina falou, magoada. Não, meu amor, nós não somos não. Prometo que cuidaremos de você. Stella lutava com as lágrimas. Ivan olhou para a esposa com um nó na garganta. A menina abriu a porta e eles ficaram perplexos. Não era apenas uma criança, mas 3. Estavam sujas, magérrimas e visivelmente doentes. A garota que falara com eles era a mais velha e não tinha mais do que 8 anos de idade. Estava acompanhada de 2 meninos, um deles com 5 anos e o outro não tinha mais do que 3.
Stella se ajoelhou diante daquela pequena heroína, tão mais valorosa do que todos eles juntos. Abraçou-a como se fosse uma filha. Você tomou conta dos seus irmãozinhos esse tempo todo? Stella perguntou, com uma lágrima caindo nos ombros mirrados da criança. Sim, a mamãe sempre falou para eu tomar conta dos meus irmãos, a menina afirmou com toda a simplicidade. Ela suportara o inferno para obedecer à mãe. Não se preocupe, meu amor, vocês estão seguros agora. Stella envolveu os 3 pequeninos em seus braços. Reuniram-se no centro de convivência por volta das 4 horas da tarde. Estavam mortos de cansaço. Fazia mais de 24 horas que tinham começado aquela operação, mas agora terminara. Bruno não fora o único morador a dar trabalho. Outros haviam tentado agredir e expulsar os soldados. Ivan ouviu os relatórios de cada líder repassando suas anotações. Tinham acabado de rodar todas as ruas do condomínio e não viram mais nenhum zumbi sequer, e todas as casas estavam marcadas. Mais de 500 casas no total foram revistadas. Em cerca de 100 foram encontrados sobreviventes, mais de 150 pessoas ao todo. Um número pequeno para um condomínio que tinha mais de 2.000 moradores, quando aquela insanidade começou. Porém, ainda assim, era uma vitória. Em várias residências foram encontrados zumbis, pessoas que haviam se suicidado, outras que aparentemente haviam morrido de fome, enfim, encontraram de tudo. Tomaram algumas decisões em conjunto. Precisavam se livrar dos cadáveres. Aquilo se transformaria em fonte de doenças logo. Reginaldo, Silas, Arnaldo e o Cabo Oliveira e o soldado Silva, junto com mais algumas pessoas armadas, providenciariam caminhões basculantes no aterro sanitário da cidade e fariam um mutirão para recolher os corpos. Depois, queimariam tudo. Os demais trariam todos aqueles que ainda estavam no shopping, bem como o máximo possível de alimentos. Ivan decidiu que formariam uma equipe de cozinha e transformariam aquele local em um refeitório. Assim, todos comeriam juntos. Seria a forma ideal de ter contato com os sobreviventes. Precisava conhecer todos. Tinham muitas ações para tomar juntos. Assim, também controlaria o estoque de alimentos. Mais do que nunca precisavam se organizar. Realizaram a operação de mudança de todos, trazendo primeiro as crianças. Assim, não teriam que se preocupar com os pequeninos andando por aí. Levaria ainda semanas até Ivan se sentir tranquilo para deixá-los passear sozinhos pelo condomínio. Ao todo, foram necessárias ainda mais 48 horas para enfim se transferirem para o condomínio e remover todos os mortos. No fim daquele dia, em que o último caminhão saiu lotado de cadáveres, uma grande tempestade desabou sobre a cidade, lavando parte do sangue e dando para aquele local um ar menos anormal. Finalmente, o condomínio Colinas começava a parecer de novo um lar.